Vamos lá. Na primeira questão 51 do exame 39, prova branca, se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Eu vou fazer da forma que eu acho mais interessante para conseguir entender mais o comando da questão. Marca texto. Lá vocês vão ter uma caneta preta ou uma caneta azul, mas aqui eu vou usar o marca-texto. Espero que você aí, se estiver com a prova impressa ou algo nesse sentido, também me acompanhe. Então vamos lá. Primeira questão para resolver aí de processo civil. Questão 51. Stefano Carneiro, após ganhar indenização de R$60 mil em processo judicial movido em face de Estevão Braga, inicia o cumprimento definitivo da sentença. Cumprimento definitivo da sentença, requerendo ao juízo competente que intime o devedor para o pagamento da condenação. No prazo para pagar, Estevão Braga reconhece o débito e solicita ao seu advogado que realize o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, e que o restante seja parcelado em 6 parcelas mensais, acrescida de correção monetária e de juros de 1%, pois soube que o Código de Processo Civil permite ao devedor o parcelamento nessas condições. Na condição de advogado, e eu sei que você que está aí vai ser o novo advogado, na condição de advogado de Estevão Braga, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, primeira questão sobre execução, sobre cumprimento de sentença. Muita atenção nessa questão e vamos para as alternativas. O parcelamento pretendido por Estevão é possível, independentemente da aceitação. Já pego a caneta vermelha aqui, tá, pessoal? Pausa, lê essa alternativa, tenta responder, que eu vou dar um tempinho, mas já dá uma olhada aqui. Se você estiver vendo gravado, pausa. Se você estiver comigo ao vivo, que eu não estou vendo se tem alguém ao vivo, vamos acompanhando. O parcelamento pretendido por Estevão é possível, independente da aceitação do exequente, pois é um direito do executado. Alternativa A. Alternativa B. O parcelamento pretendido por Estevão, então vou só arriscar aqui, é possível, né? Mesma coisa, alternativa B. O parcelamento pretendido por Estevão é possível, pois o reconhecimento do débito ocorreu dentro do prazo para pagar. C. O parcelamento pretendido por Estevão só é possível antes do início do cumprimento de sentença. E D. O parcelamento pretendido por Estevão não se aplica ao cumprimento de sentença. Você precisa ter um conhecimento prévio sobre fase executória, cumprimento de sentença. Pessoal, aqui devemos tomar muito cuidado, porque é a própria letra da lei. Sabe-se que você talvez já tenha ouvido falar sobre os parcelamentos do débito na fase de execução, mas você precisa tomar muito cuidado. Vamos abrir o código aqui com vocês, eu vou abrir e vou pegar a própria letra da lei. Aqui os comentários. Vamos ter. Cadê meu código? Vamos para o artigo 916. 916. E vamos ver o que ele nos traz. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescida de correção monetária e de juros. Pessoal, eu acho muito interessante, porque você pode falar, pô, então vamos voltar na alternativa? Então é possível. Mas, olha o que diz o parágrafo 7º. Parágrafo 7º.
o dispositivo neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Pessoal, devemos tomar cuidado e saber quando estamos, em qual procedimento estamos. Aqui, o 916, ele nos traz a figura da execução de título extrajudicial. Aqui, estamos diante de uma execução de título judicial, que é o próprio cumprimento de sentença. Fase executória, você lembra, tem duas: a de execução de título extrajudicial, ou execução fiscal, né, entrando em outras áreas, e a execução de título judicial, que é o cumprimento de sentença propriamente dito. E no cumprimento de sentença, esse parcelamento não é possível, tá? Então, a alternativa correta aqui para a gente é a letra D. É a letra D. Letra D. E aí, eu coloquei os comentários aqui para vocês verem. E também, caso queiram, vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês fazerem um estudo de vocês. E olha o que diz. Alternativa D, a questão tratou sobre o parcelamento da execução previsto no artigo 916 do CPC, que por expressão legal não se aplica ao cumprimento de sentença. A alternativa correta é a letra D, pois está de acordo com o artigo 916. E aí eu coloquei aqui o 916 para vocês verem, e também o parágrafo 7º. O dispositivo não se aplica ao cumprimento de sentença. A alternativa A está incorreta, pois o parcelamento se refere ao 916, se restringe como direito do executado no processo de execução e não ao cumprimento de sentença. Uma coisa interessante que eu vou deixar aqui para vocês é esse RESP aqui, ó. É o RESP 1. Vai ficar um pouquinho feio aqui, pessoal. Fazendo no mouse, mas vocês vão conseguir acessar caso queira acrescentar um pouco nos estudos. Eu sei que talvez vocês já estejam pensando em fazer rápido, estudar, ver as questões mais interessantes que vão cair, talvez. Por isso que eu quis pegar o exame 39, para não ficar muito perto do último exame, ter questões iguais, porque a FGV costuma, né, trazer as questões anteriores de outras provas. Então, eu quis pegar essa questão e espero que alguma dessas questões, pelo menos o teor dela, caia para vocês e vocês acertem. Então, a alternativa é a D, mas dê atenção para esse RESP, que permite o parcelamento, tá, no cumprimento de sentença, mas é somente com acordo entre as partes. Então, ou seja, uma concordância ali, aquela transação processual que a gente costuma dizer, se for feita, há jurisprudência nesse sentido que poderá acontecer. Tá bom, pessoal? Então vamos para a questão 52. Deixa eu só dar uma conferida aqui se tem alguém aqui comigo, só para eu ir me orientando. Está marcando 3 assistindo agora, mas qualquer coisa que quiser falar no chat, fica à vontade. Mas eu vou continuar aqui, porque eu não sei se são algumas contas que a gente deixa aqui para, inclusive, fazer para vocês essa transmissão. E um abraço para o meu amigo Matheus Miller, que está me ajudando, me auxiliando aí para fazer essa transmissão. Pessoal, questão 52. Em determinada demanda judicial civil, é proferida sentença de procedência. Volta com a sua caneta. Proferida sentença. Em determinada demanda judicial civil, é proferida sentença de procedência do pedido autoral, com a condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de determinado valor a título de reparação por danos materiais. Com o trânsito em julgado, o autor inicia a fase de cumprimento de sentença e, após alguns meses, diversas tentativas sem sucesso de penhora de bens do réu, apresenta requerimento de instauração do incidente e desconsideração da personalidade jurídica. Você, na condição de advogado, é procurado pelo réu buscando saber, procurado pelo réu, grava isso, você está pela sociedade empresária, buscando saber sobre o incidente em questão.
assinale a opção que apresenta corretamente sua orientação. Pessoal, aqui questãozinha tranquila. Dá uma olhada na alternativa se você estiver me assistindo gravando, com o vídeo gravado. Mas preste atenção que você precisa saber um pouco de desconsideração da PJ. Então, vamos para a alternativa. O referido incidente não é cabível no procedimento comum, sendo restrito ao âmbito da execução fiscal de débitos tributários. Pessoal, eu gosto de falar que existem questões que são óbvias. Não sei se você já viu alguma vez incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas nesse caso aqui, se você já viu previamente, se estudou pouco, sabe que no procedimento comum, essa questão aqui fica um pouco óbvia, que essa questão está errada, tá? Mas eu vou deixar ela aqui e vamos para a alternativa B. A instauração do mencionado incidente suspende o processo e sua resolução se dá por decisão interlocutória. Alternativa C. O incidente apontado não é cabível na fase de cumprimento de sentença, por não haver título judicial formado em relação ao sócio cujo patrimônio se busca atingir. E alternativa D, instaurado o incidente no caso concreto, os sócios da sociedade ré devem ser intimados para o exercício de seu direito de defesa. Antes de entrar, pessoal, nos comentários, eu quero deixar claro que a alternativa A não está correta. Porque tanto no procedimento, deixa eu colocar um xão aqui. Tanto no procedimento comum quanto nas execuções, sabe-se que o incidente da desconsideração da personalidade jurídica serve efetivamente para buscar patrimônio dos devedores. E o incidente é a retirada do véu da personalidade jurídica. Não sei se vocês já estudaram, mas pensa que quando você tem uma sociedade empresária, existe o manto da personalidade jurídica, onde os bens da sociedade empresária é que responderão pela sua dívida. Porém, quando se está camuflado, quando seja por má fé ou seja por abuso de poder econômico, entre aspas, o que deve ser observado? Que eles estão se esvaindo da sua obrigação como devedores, estão inadimplentes. Existe um título judicial buscando a satisfação do débito, mas não dá para buscar o débito sendo que essa sociedade empresária não tem bens. Comprovado por obviedade, por esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é o que se busca, é provar que há um abuso dos sócios em relação à sociedade empresária. Então, o incidente serve para retirar esse véu, tá, da personalidade jurídica e chegar nos sócios. Por isso, é muito complicado a gente entender que essa alternativa A, ela não pode ser cabível no procedimento comum, e simplesmente somente para execução fiscal e débitos tributários. Porque um particular, ele deve ter ferramentas e meios para a sua satisfação do débito, que é um dos princípios, inclusive, da execução. Então, a alternativa A está errada. Eu vou pular a alternativa B. Ou melhor, já vou responder para vocês. A instauração do mencionado incidente suspende o processo e sua resolução se dá por decisão interlocutória. E aqui eu abro um parênteses e peço para que você, se tiver com o seu código aberto, faça a leitura desse carinha aqui. Artigos 134, parágrafo 3º e 136. Porque a instauração do mencionado incidente, sim, suspenderá o processo e sua resolução se dá por decisão interlocutória. Sabe-se que o recurso contra a decisão interlocutória é o agravo de instrumento e por ser um incidente,
não decidir o mérito propriamente dito. No final, o juiz vai fazer o quê? Verificar se realmente houve abuso da sociedade empresária, retira-se o véu, atinge e começa-se o litisconsórcio passivo, né, que são os sócios, eles ingressam, digamos assim, nessa execução, nesse cumprimento de sentença, e busca, dentro do mesmo processo, sem a instauração de um novo, os bens desses sócios. Por isso que serve esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. C. O incidente apontado não é cabível na fase de cumprimento de sentença, a gente sabe que é, por não haver título judicial formado em relação ao sócio. Isso aqui não é importante, isso aqui não é preciso, porque já há um título judicial formado em relação à sociedade empresária. E o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a ferramenta para evitar esses abusos de responsabilidade, seja de má-fé também do sócio. Então, precisa-se ter essa ferramenta e não precisa de ter um título judicial formado contra o sócio, bastando que no incidente seja comprovado que os sócios estão de má-fé. D. Instaurado o incidente no caso concreto, os sócios da sociedade ré devem ser intimados para o exercício de seu direito. A frase está correta, porém, esse carinha aqui, ó, a intimação, na verdade, eles devem ser citados. E puxando um pouquinho lá da fase inicial do processo, a gente sabe que os sócios, em tese, eles são parte desconhecida do processo. E qual é o primeiro ato para trazer uma parte para o processo, caso não seja testemunha e tudo mais, é a citação e não a intimação. Inclusive, quando há essa instauração, então precisa, esse incidente, digamos assim, é um novo processinho. Né? Entendam bem, entre aspas, processinho, porque é um incidente que vai verificar, vai trazer os sócios ali para responderem, vai ter uma contestação, uma impugnação e no final vai ter uma decisão. Então eles precisam ser citados e não intimados, é o que está errado nessa alternativa D. Então a alternativa D é incorreta e o incidente e a alternativa C também incorreta. A alternativa correta é, vou pegar aqui, é a alternativa B. Aqui eu deixo os comentários, os mesmos que eu falei, mas coloquei os artigos. A alternativa B está correta. Em relação ao artigo 134, parágrafo 3º, o parágrafo 3º diz assim: a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo, na hipótese do parágrafo 2º, concomitantemente, o artigo 136, concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Então, é uma junção desses dois artigos que ficam ali, que formam ali a resposta correta. Aí tem os motivos que não são corretas as alternativas, que ficaram para fora. Então, é somente se você estiver me assistindo gravado, dê um pause aqui, leia isso, porque vai ser interessante para você, até nos seus estudos. É um mini resumo, são os comentários aqui. Deixa eu dar uma outra visualizada, se alguém falou alguma coisa, se tem algo, porque realmente... Vou trazer para cá, vou deixar no ao vivo. Se ninguém... Tá. Continua a mesma coisa. E eu vou continuar com a questão 53. Ademir, deixa eu abrir aqui. Ademir Leone, servidor público aposentado, atualmente obtém sua maior fonte de renda. Deixa eu pegar minha caneta de novo. Servidor público aposentado atualmente obtém sua maior fonte de renda por meio da compra e venda de ações na Bolsa de Valores brasileira. Tendo em vista a perda do poder econômico de sua aposentadoria, certo dia, ao tentar comprar ações da Bolsa de Valores, recebe notificação de que seu nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção de crédito, em razão do inadimplemento das parcelas do empréstimo firmado com o Banco Prata. E por isso, a transação não poderia ser completada, bem como
soube que suas ações foram bloqueadas. Incrédulo com tal situação, pois nunca contratou tal banco, além de temer pelo sustento da sua família, Ademir procurou você como advogado para saber da possibilidade de limpar seu nome o quanto antes, ajuizando a ação judicial, mas sem precisar esperar o fim do processo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a orientação que atende à pretensão do seu cliente. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Não existe essa possibilidade no direito brasileiro, o qual pauta-se no contraditório e na ampla defesa, respeitando o devido processo legal, seguindo todas as fases processuais, para que somente ao final seja dada uma decisão justa e equânime. Pessoal, estamos diante do quê? Dessa urgência, dessa perigo iminente. Em qual situação estamos? Qual a ferramenta jurídica que nós utilizamos para receber, para ter a tutela dos nossos direitos antes de findado o processo? Sabe-se que estamos diante das tutelas provisórias. Então vamos lá. B. É possível que seja concedida a tutela de urgência, sendo desnecessário a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. C. Existe a possibilidade de que seja concedida a tutela de evidência, desde que demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. D. Há a possibilidade de que seja concedida a tutela de urgência, pois existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. Como eu já falei, se você está assistindo gravado, essa aula gravada, pausa, tenta responder e depois analise aqui comigo. Pessoal, não existe essa possibilidade do direito brasileiro, o qual pauta-se no contraditório na ampla defesa, respeitando o devido processo legal. Alternativa A, no caso. Seguindo todas as fases processuais para que somente ao final seja dada uma decisão justa e equânime. É necessário, nesse caso concreto, que precisa aguardar o término da ação somente para depois ter o nome limpo aqui. Então, ó, vamos saber o comando da questão. Incrédulo com tal situação, pois nunca contratou tal banco, além de temer pelo sustento da sua família, já deixa bem claro o comando da questão aqui, que ele tá passando, que ele irá passar uma dificuldade. Ademir procurou você como advogado para saber a possibilidade de limpar seu nome o quanto antes, o mais rápido possível. Então, aqui, essa alternativa a gente vai eliminar, porque mesmo que, nesse caso aqui, não encontraríamos o risco do resultado útil, o periculum in mora e o fumus boniuris, que é fumaça do bom direito, mesmo assim essa alternativa ainda assim estaria errada, porque é possível ter a nossa tutela, o nosso direito tutelado antes mesmo de findado o processo. Então vamos lá. B. É possível que seja concedida tutela de urgência. Deixa eu lembrá-los, creio que vocês já estão extremamente saturados quanto a isso, mas as tutelas são divididas em tutelas de urgência e de evidência. Essa tutela de urgência é dividida entre tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar. Cada uma das duas visa tutelar um direito, mas enquanto antecipada, ela antecipa o direito que você ia conseguir no final, a cautelar, ela assegura o direito que talvez poderia se esvair no decorrer da ação. É lógico, pessoal, que os conceitos básicos, as teorias por trás das tutelas provisórias, não tem como se aprofundar aqui. Então eu quero trazer para vocês uma forma rápida, uma forma mais consciente
para vocês conseguirem responder uma questão em relação às tutelas. Então, foquem nisso, foquem nas dicas que eu estou te dando, nas dicas que os outros colegas, dos quais vocês já viram lives também, passam para vocês, porque se aprofundar na teoria era o que deveria já ter acontecido na graduação. Agora o momento é estratégia para resolver a sua questão e lembrá-los, né? Puxá-los na memória para lembrar dessas ferramentas jurídicas, tá bom? Desses institutos jurídicos. Então vamos para a alternativa B. É possível que seja concedida a tutela de urgência, sendo desnecessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo. Pessoal, é possível que seja concedida a tutela de urgência, sendo desnecessária a demonstração dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, sem o perigo em mora e sem a fumaça do bom direito, ou sem o resultado útil sem resguardar o resultado útil do processo. Existe uma forma para ser concedida a tutela se você já está no meio já está inserido em um escritório de advocacia, você sabe o quanto é difícil a concessão de uma tutela. É somente, né, o instituto da tutela, ela somente é concedida pelos elementos que a evidenciam, ressalvando a tutela de evidência, que eu vou falar logo mais. Então, para a tutela de urgência, e a gente tem que atentar aos nomes, e eu sei que há muita confusão entre tutela de urgência e tutela de evidência, e em si as tutelas provisórias, que é o gênero, né, das quais existem as duas espécies. Não confunda. Leia com atenção. Esse é o seu momento, é o momento de você pegar, de você ver o comando da questão, o que a questão está querendo de você, tá? Lembrar dos estudos. Você é capaz, você vai conseguir passar. Tira esse nervosismo, foca no que está escrito. Foca no que a banca quer de você. Porque, primeiro de tudo, ela quer te derrubar. Depois, ela quer que pelo menos você repasse, né, no papel o que você sabe. Então, aqui está tranquilo. Então, vamos lá. Alternativa B também está errada. Alternativa C. Existe a possibilidade de que seja concedida a tutela de evidência, desde que demonstrado o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. E de novo, a banca vem tentando derrubar você. Existe a possibilidade que seja concedida a tutela de evidência. Show. Até aqui está correto. Desde que demonstrado o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo? Não. Pessoal, eu vou abrir com vocês o meu código, se você estiver me assistindo gravado, também abra aí. Vamos lá no artigo 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Até porque a tutela de evidência ela tem esse papel, é uma evidência de que você já deve ter o seu direito tutelado. Naquele momento que você faz a juntada dos documentos e mostra para o juiz. Juiz, com base nessa documentação, eu tenho o direito. E o juiz vai falar, tá certo. Você, com essas evidências que você trouxe para mim, eu consigo verificar que realmente você tem o direito e deve ser tutelado. Então, a tutela de evidência é justamente para te dar um direito que tem evidências que você tem, que não precisa dos elementos que a tutela de urgência exige. Está incorreta também a questão, a alternativa C, por este motivo. E aí, a gente vem na alternativa D,
que eu já vou até pegar a minha caneta verde, a possibilidade de que seja concedida tutela de urgência, certo? Pois existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. Eu gosto de entrar no código e mostrar para vocês. Vamos no artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano ou resultado útil do processo. É a letra da lei. Eu sei que eu, particularmente acho que essa questão você já sabe. Estou explicando, estou elucidando, mas eu tenho certeza que você aí já está cansado de ver essa questão e até está cansado de me ver falando dela. Então você vai falar, poxa, essa aí eu já sei, não preciso nem de explicação. Pode ficar tranquilo. Então, assim, tome cuidado. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que muita gente, assim, passa desapercebido no questão das questões. Porque pode vir uma questão que não caiu ainda. E o que eu quero alertar para você? A gente sempre fica muito apegado aos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, perigo de dano e o risco no resultado útil do processo. A gente fica apegado a esses 3 elementos. Mas não podemos esquecer que aqui, ó, logo no parágrafo 3º, e esse parágrafo 3º eu creio ser de extrema importância, porque pode ser até motivo de uma questão na sua prova, agora, que você vai fazer agora, olha o que diz. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pessoal, isso aqui pega e pode cair como pegadinha para vocês, porque está tão batido os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, que é o perigo de dano e o risco do resultado útil do processo, que talvez elas colocam um novo item, essa irreversibilidade dos efeitos da decisão. E eu, quero profetizar que você que está assistindo, caia essa questão na sua prova para você acertar. Você vai lembrar e falar, eu vou lembrar que também não pode ter, que é um dos elementos em relação à tutela antecipada, tá? Tutela de urgência de natureza antecipada. Se tiver irreversibilidade dos efeitos da decisão, também não será concedida. Porque imagina, vou dar um exemplo rápido. Você é um milionário e pede uma tutela de urgência, uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para um remédio para o seu filho que o remédio custa R$ 500. Você é um milionário. E aí, seu filho está doente, precisa desse remédio de R$ 500, você entra com essa tutela e fala assim, juiz, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar R$ 500 e preciso desse remédio. Isso é uma tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, mas você tem dinheiro para pagar. O juiz não sabe ainda, mas você tem. Ele vai pegar, vai olhar a sua história, a sua petição, e vai falar assim, concedo essa tutela de urgência antecipada. Por que ele concede? A parte contrária vai contestar, muito provavelmente ela vai verificar se você tem ou não. A parte contrária, vamos dizer que é a prefeitura, a União. A União vai verificar e vai falar, esse cara tem um patrimônio milionário. Foi concedida tutela para um remédio de R$ 500, ele podia pagar. O que vai acontecer? Vai correr o processo, você vai receber o remédio, vai correr o processo e no final a União vai comprovar que você tinha dinheiro para pagar. O que o juiz vai falar? Ele vai suspender essa concessão, né, da tutela e vai proferir uma sentença dizendo que você precisa pagar esse remédio porque você tem condição de pagar. Note bem, é reversível essa decisão inicial. Porque desde que seja comprovado que você tem dinheiro, tá tranquilo. Chega no final, União, verdade, você falou a verdade, ele tem um patrimônio milionário, não tinha me atentado, era uma decisão ali de vida ou morte, era um remédio caro, de R$ 500, mas ele tinha dinheiro para pagar. Então, houve sim a reversibilidade da tutela. Então, sempre lembre,
tutela provisória, de urgência, de natureza antecipada. Um elemento que passa despercebido é a irreversibilidade da tutela para ela ser concedida. Não esqueça, vou profetizar que você que está me assistindo vai lembrar e vai acertar essa questão na hora da prova. Porque, querendo ou não, pode ser uma pegadinha da banca querendo te derrubar. Então, pessoal, deixa eu ver, é a questão 53. Já está, né, na metade aí. Vamos para as próximas. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido, mesmo que vocês me estejam vendo em aula gravada. Ninguém merece ficar perdendo muito tempo. Então, questão 54. Martina, deixa eu voltar com a minha caneta vermelha. Ao bom, se você estiver me vendo gravado, coloca aí em 2x, aí fica meio complicado. Mas 1,5 aí e vai embora. Questão 54. Martina ajuizou a ação pelo procedimento comum contra Marcela, visando a indenização milionária. Antes, eu vou só dar uma olhadinha aqui para ver se apareceu alguma pergunta ou algo do tipo. Não, tá tranquilo. Então vamos lá. Martina ajuizou ação pelo procedimento comum contra Marcela. Então, vamos assinalar aqui o procedimento comum contra Marcela, visando a indenização milionária, oportunidade na qual informou na petição inicial que não tinha interesse na audiência de conciliação. Então, vamos lá. Martina, autora. Meu A que ficou feinho, mas autora. E Marcela é a ré. Após analisar a petição inicial, o juiz da 100ª Vara Civil da Comarca de Florianópolis determinou a citação de Marcela para comparecer em audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil, e eventualmente apresentar contestação na forma do artigo 35 do mesmo diploma legislativo. Após tomar conhecimento da ação indenizatória de Martina, Marcela apresentou petição concordando com o pedido de cancelamento da audiência de conciliação e se reservando o direito de apresentar contestação no prazo legal. Precisa aqui ter um conhecimento prévio do procedimento comum, mas especificamente quanto os prazos, considerando que foram prestadas todas as informações e apresentados todos os documentos necessários para a elaboração da contestação a ser apresentado no prazo de 15 dias, assinale a opção que indica o momento em que se inicia a contagem desse prazo. Então, vamos lá. Alternativa A. Da juntada dos autos do aviso de recebimento positivo do seu mandado de citação por correios, da publicação da decisão do juízo que cancelar a audiência de conciliação agendada no despacho citatório, do ato de protocolar o pedido de cancelamento da audiência formulado por Marcela e, alternativa D, da audiência de conciliação, uma vez que o Código de Processo Civil obriga a realização desse ato processual, o qual não poderá ser cancelado pelo juízo da comarca. Gosto sempre de dizer, tenta logo de cara eliminar a alternativa mais errada, que sempre vai ter. Nessas 4 alternativas, uma vai estar super errada. Identifique ela no começo. Aqui, por obviedade, deixa eu pegar minha caneta vermelha. A alternativa errada, completamente errada, alternativa D. Então vamos lá, aqui vocês podem ter uma confusão. Então, temos que nos atentar ao artigo 335, inciso 2 do CPC. Eu coloquei aqui nos comentários e vou lê-los para vocês. A alternativa correta é a letra C. A questão tratou da fase inicial do procedimento comum,
audiência de mediação e conciliação. E aí eu volto para a alternativa C, e você pode ter um choque aqui. Por quê? Alternativa C, do ato de protocolar o pedido de cancelamento da audiência de conciliação formulado por Marcela. Aí você vai falar, poxa, e eu achava que era da juntada dos autos do aviso de recebimento positivo do mandado de citação. Pessoal, aqui é a regra, né? Quando se tem a juntada do AR positivo, é a regra para contagem de prazo. Mas você entende que houve ali um pedido de cancelamento da audiência de conciliação e uma concordância pela autora e uma concordância da ré e não haver essa audiência de conciliação e mediação. Mudou o cenário. Então foge a regra. Se atende a isso. Então, aqui nos comentários, a alternativa C está correta, pois, de acordo com o artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1, combinado com o artigo 335, inciso 2, olha o que se tem. Parágrafo 4º. A audiência não será realizada. 1. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, combinado com o artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, de juntado dos autos, do aviso de recebimento positivo, e o inciso 2, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. Perceberam? Houve uma concordância. Então, se houve uma concordância, foge a regra. Se foge a regra, temos que nos atentar à letra da lei. Então, as alternativas A, B e D estão incorretas, pois não estão de acordo com o artigo 335, inciso 2º do CPC, e na hipótese, a contagem do prazo da contestação se inicia do protocolo pedido de cancelamento apresentado pelo réu, na hipótese em que a parte autora manifestou desinteresse pela audiência na petição inicial. Show de bola? Vamos marcar a nossa alternativa, só para deixar claro aqui. Nossa alternativa é a C, correta, tá ok? E vamos para questão 55, penúltima questão. Pega o marca-texto. Vamos lá. Samuel ajuizou ação de exigir contas contra Maria. Ação de exigir contas. Procedimento. Você precisa saber disso, eu sei que você já sabe. Procedimento especial. Tá meio ruim aqui, mas vocês vão entender. Procedimento especial do artigo 551. 551. Artigo 551. Samuel, autor, né? Vamos deixar marcado aqui, e ré, que é a Maria, requerendo sua citação para que preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias úteis em sua petição inicial. Em sua petição inicial, Samuel alegou que, por força do contrato de mandato, teria confiado a administração de recursos próprios a Maria, que, no entanto, não prestou regularmente contas de forma extrajudicial, conforme entre si acordados. Em que pese Maria tenha oferecido contestação à ação, o juiz julgou procedente o pedido, condenando Maria a prestar contas no prazo de 15 dias úteis. Sobre a situação hipotética descrita, assinale a alternativa correta. Pessoal, deem uma olhada, deem uma pincelada, né? Seja previamente, pelo menos agora, faltando um pouco mais de uma semana, acho que faltando poucos dias, né, para a sua prova, 7 dias especificamente. Olhem os procedimentos especiais. Leia uma vez. Você que está preocupadíssimo com isso, ou que nunca viu, ou que também às vezes não tem facilidade com o processo civil. Leia uma vez. Entra lá no que é o primeiro, a ação de exigir contas.
se eu não me engano, e verifica por cima os procedimentos especiais. Porque eu acho, eu assim, profetizando novamente, creio que vai cair um procedimento especial na sua prova de domingo. Um conselho do seu amigo, dê uma olhada e depois venham me falar se houve ou não. A banca quer te derrubar. E o que a gente quase não vê na faculdade são procedimentos especiais. Então tomem cuidado com isso. Então vamos lá. Aqui é uma questão mais técnica. É uma questão que ou você sabe ou você não sabe, ou você já viu ou você não viu, por ser procedimento especial. Então vamos lá. Caso Marie deixe de prestar contas no prazo de 15 dias, lembrando, tenta achar a mais errada, com base no seu conhecimento. Caso Marie deixe de prestar contas no prazo assinalado de 15 dias úteis, Samuel será intimado a prestá-las. Não podendo... Opa, caneta vermelha. Não podendo o juiz determinar a realização de perícia para sua certificação. Pessoal, meus amigos, meus queridos, por que eu digo para vocês tentarem achar mais errado? Nessa alternativa, salvo, né, lei expressa, que você também pode pensar que há, mas nesse caso não há, o juiz pode fazer o que lhe bem entender, inclusive para a formação do seu livre convencimento, que no caso é a especificação de novas provas. Então o juiz não será mesmo que não pode o juiz determinar a realização de perícia para verificar se realmente está certo a prestação de contas de Maria, ela não prestou, mas está correto também a prestação de contas do réu, do autor, de Samuel. O juiz precisa tutelar o direito dos dois, ele não pode agir de forma que vai prejudicar uma pessoa ou outra. A gente sabe disso. Então, vamos, com toda certeza, já excluir essa questão. Ainda que Marie deixe de prestar as contas no prazo assinalado de 15 dias úteis, lhe será lícito impugnar as contas que venham a ser apresentadas por Samuel. A gente sempre pensa, talvez, no procedimento comum, aí existe o autor, ele entra com a petição inicial, a gente contesta, e tem a réplica, tem aquele debate e tudo mais. Você pode pensar dessa forma. Alternativa C. Maria poderá interpor recurso de apelação contra a sentença ao fundamento de que o prazo previsto em lei para a prestação de contas é de 30 dias e não de 15 dias úteis, como assinalado. E aí é o que eu digo para vocês. Você tá aí, eu sei que você já leu procedimentos especiais, mas você tá aí e é aquela pessoa que não leu procedimentos especiais. Não leu, nunca viu, nem sabe, né? Como é esse procedimento? Você sabe que existe ação de prestação de contas, né, de exigir contas, mas não sabe como que funciona o procedimento. Então você vai ficar na dúvida. Será que é de 30 dias e não de 15? Dica, lembre-se sempre. Via de regra, prazos do processo civil são de 15 dias. Pode pegar todos os prazos que você conhece, você vai ver que existe uma consistência de que a maioria são de 15 dias, salvo expresso em lei. Mas você está com dúvida, porque você não conhece a letra da lei, nesse caso aqui específico. E alternativa D, caso Maria venha prestar contas, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias úteis, assinalado pelo juiz e de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Pessoal, é uma pergunta mais chatinha, mais técnica, e você precisa saber ou não. Então eu vou deixar marcado aqui que a alternativa correta é a alternativa D. A questão trata da ação de exigir contas, procedimento especial previsto no Código Civil. Deixa eu abrir com vocês aqui, 551.
551 está aqui. E a primeira, na verdade, a primeira dos procedimentos especiais, título 3, é da ação de consignação em pagamento. Estava em dúvida dessas duas. E a primeira é a ação de consignação em pagamento. Logo depois, temos a ação de exigir contas, especificamente no artigo 550. Pessoal, 551, olha o que diz aqui embaixo. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Caso Maria venha prestar contas, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias úteis, assinalado pelo juiz e de forma adequada, especificando as receitas, as aplicações, as despesas e os investimentos. Letra da lei pura. Por isso que eu digo, às vezes a gente lê uma frase, fica na nossa cabeça, mesmo que brevemente, mesmo que para você acertar nessa questão. Leia os procedimentos especiais. E a alternativa correta é a letra D. Aqui tem um comentário, vocês podem verificar, mas especificamente temos a ação de exigir contas com um procedimento especial, que você precisa saber pelo menos um pouco, pelo menos do seu procedimento, para não cair numa pergunta como essa. Então, como esta prova é a prova do exame 39, pode ser que volte a cair ação de exigir contas na sua prova. Então, tome cuidado, eu sei que se cair, você vai acertar. Última questão, questão 56. Vou só dar uma olhada, caso houve alguma pergunta. Não, tá bem tranquilo. Então, vamos para a última questão. Espero que você acerte, mas é uma questão difícil. Chata. Vou confessar para vocês, uma questão chata. Porque trata-se deste assunto. Acompanhe comigo. Pegando aqui o marca-texto. A General Food é uma reconhecida sociedade empresária britânica do ramo de alimentos, presidida desde 2018 pelo brasileiro Rodrigo Bottas. Em 2021, o jornal Folha de Londres publicou uma série de reportagens apontando irregularidades na gestão de Rodrigo Bottas, que foi imediatamente afastado da sociedade empresária. Ato contínuo, a General Food investigou as irregularidades suscitadas pelo jornal e, após confirmá-las, instaurou arbitragem na Inglaterra para obter indenização pelos prejuízos causados pelo seu antigo executivo. Após regular participação de Rodrigo Bottas no referido procedimento, o Tribunal Arbitral proferiu sentença julgando procedente o pedido de indenização, o pedido indenizatório da General Food. Como Rodrigo Bottas não tinha bens na Inglaterra, a General Food procurou um advogado para buscar informações sobre a possibilidade de executar a sentença arbitral estrangeira no Brasil. Então, na qualidade de advogado da General Food, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão sobre sentença arbitral estrangeira é uma questão, eu sempre falo, a banca está tentando te derrubar. É uma questão que a gente não vê todo dia, mesmo que você esteja inserido em um escritório, não é comum. O que não é comum, geralmente a banca vai trazer na sua prova para você errar. Mas, nesse caso aqui, você vai acertar. Alternativa A. A General Food deverá ajuizar ação de execução contra Rodrigo Bottas, uma vez que a sentença arbitral estrangeira é título executivo judicial. A General Food deverá instaurar arbitragem contra Rodrigo Bottas, uma vez que não são admissíveis a homologação e a execução de sentença arbitral estrangeira no Brasil. Alternativa C. A General Food deverá ajuizar ação indenizatória contra Rodrigo Bottas, uma vez que não são possíveis, não são
possíveis a homologação e a execução de sentença arbitral estrangeira no Brasil. Pessoal, tanto uma quanto a outra, elas têm o mesmo teor, mas primeiro aqui fala sobre a instauração de arbitragem e a outra sobre a ação de indenização, procedimento comum. Atente-se a isso. Alternativa D, a General Food deverá apresentar pedido de homologação da sentença arbitral estrangeira contra Rodrigo Bottas antes de executar a referida decisão. Pessoal, se você encontrou aqui um erro muito grande, é sobre não ser admissível, isso é um erro, não ser admissíveis a homologação de sentença arbitral estrangeira. Porque em algum momento da sua graduação ou do seu estudo, você viu. E você sabe que, assim, é muito, digamos, tendencioso acharmos que não há essa possibilidade. Porque se a sentença foi proferida fora do Brasil, até pelos noticiários, você iria saber que talvez tenha algum procedimento que deveria ser feito aqui no Brasil para que ela seja executada. Então, se a gente elimina a alternativa B e C, até porque seria muito complexo ter que ajuizar outra ação aqui no Brasil, ou instaurar um outro procedimento de arbitragem, a gente já exclui essas duas. Mesmo você não sabendo tão bem sobre esse assunto, sobre essa homologação, sobre como será efetivamente executado o Rodrigo, né, brasileiro, aqui no Brasil. Você já, de cara, já eliminaria essas duas. Sabendo pouco, acompanhando os noticiários e até com o que você já estudou. Você já viu em algum momento, falou, nossa, lá naquela aula da professora, eu lembro que ela falou sobre sentença, sobre decisão estrangeira e alguma coisa você sabe. Então a gente já elimina essas duas. Mesmo eu estou tentando te trazer uma forma, uma estratégia para você acertar uma questão que você talvez poderia errar. Só nesse método aqui, você teria 50% de chance de acertar essa questão, mesmo não sabendo ao certo. Você ficaria em dúvida entre deverá ajuizar ação de execução contra Rodrigo, uma vez que a sentença arbitral estrangeira é título executivo judicial, ou a General Food deverá apresentar pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira contra Rodrigo Bottas, antes de executar a referida decisão no Brasil. Uma é mais generalista e a outra um pouco mais específica. Qual que é a dica que eu te dou? Sempre vai na mais completa. E como foge à regra, não é um procedimento que a gente vê comum de se acontecer, se ela fosse só ajuizar uma ação de execução contra Rodrigo, entraria na mesma situação de que qualquer outra decisão judicial. E aqui trata-se de uma decisão estrangeira. Então, sempre se atente a isso. O comando da questão, quando fugir à regra, se foge à regra, alguma coisa vai ser diferente. Mesmo que uma questão pareça certa, uma alternativa pareça certa, mas fugiu da regra. Então, fique com a mais completa. A General Food deverá apresentar pedido de homologação da sentença arbitral estrangeira contra Rodrigo Bottas antes de executar a referida decisão no Brasil. Alternativa correta, alternativa D, e eu vou comentar aqui com vocês. Alternativa D, a questão trata-se de homologação da decisão estrangeira. Alternativa D está de acordo com o artigo 960, parágrafo 3º do CPC, que prevê que a decisão arbitral estrangeira submete ao procedimento de homologação perante o STJ. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente às disposições deste capítulo. A alternativa A está incorreta, pois é necessária a homologação da decisão arbitral perante o STJ para só depois serem procedidos os atos expropriatórios contra o devedor. As alternativas B e C estão incorretas, pois é sim admissível a homologação. Perceba-se, a B e C de cara já conseguiria ter essa exclusão, enquanto que a A é o que você ficaria entre 50% de chance. E
te dar 50% de chance de acertar é muito melhor do que 25% que você teria, né? Quanto confundindo aí ou não sabendo essa questão e não tivesse uma alternativa muito errada, se fosse bem próximas ali, que é o que não acontece na banca e nas provas da OAB, sempre terá questões super erradas. Super erradas. Então, sempre há uma chance de pelo menos 75% de você errar, no caso, porque foi eliminada uma questão. Então, assim, presta atenção, tenta eliminar essas questões, pelo menos uma, vai ter, te garanto, elimina ela, e aí você tem 3 questões para você poder tentar acertar. Nesse caso aqui, é uma estratégia que eu passei para vocês, mesmo você não sabendo, talvez você iria chegar na resposta correta. Deixa eu ver se tem alguma coisa, creio que não há nenhuma pergunta, ou até pessoa mesmo acompanhando. Né, pareceu que tem 2 assistindo aqui, eu até peço, se tiver alguma pessoa que acompanhou, quiser me fazer uma pergunta sobre essa revisão de processo civil, pode ficar à vontade. Não entendi. Não sei o que está acontecendo, mas deixa eu ver aqui. Uai. Realmente eu não sei. Acabou dando um bug aqui na minha live. Matheus, tá me escutando? Eu sim. O que tá acontecendo aí? O quê? Sua cara travou, sua câmera. Travou? Você tá me escutando? Escutando sim, só sua imagem que parou. Voltou? Voltou. Voltou a imagem? Voltou sim. É porque tava. Eu não sei, ativou uma inteligência artificial aqui no meu celular, graças a Deus, foi só agora no final. Mas estava dando para escutar? Tava sim. Então foi isso. Eu vou deixar aqui até um obrigado para as pessoas que quiserem ver. Vou compartilhar também depois esse link, que vai ficar gravado, né? Essa aula. Sim. Eu vou compartilhar com o pessoal e espero que de alguma forma eu tenha ajudado aí ao estudo de vocês. Então, pessoal, um grande abraço para quem assistiu até aqui. Eu deixei as minhas redes sociais, meu contato, se precisar de alguma ajuda, estou à disposição. Fiquem com Deus, um abraço do seu amigo e bons estudos e boa aprovação. Até mais. Matheus, obrigado por me